Ouvimos professor Francisco Bádio, especialista em filosofia clínica, olhar sobre os seus problemas existenciais. Olá, tudo bem? Nós vamos prosseguir com o tema que desenvolvemos na primeira aula, que é epigênese. Que nós anunciamos, que este ciclo, que não é um círculo, entendam bem, são ciclos, e esses ciclos acontecem na vida como um todo, em todos os momentos. Nós temos ciclos acontecendo, já disse isso, e simplesmente estou reafirmando. E nestes ciclos as coisas acontecem desta forma, havendo, portanto, os antecedentes. Dos antecedentes nós vamos para um segundo estágio, que nós podemos chamar de interação, depois de atualização e a plena função. Se cumpriu aí uma epigênese que ela pode ser renovada automaticamente com a nossa vontade ou sem a nossa vontade. Isso vai depender, portanto, de aprofundamento e do desenvolvimento de cada um, desta maneira. E o que intrigou o colega é querer saber realmente como fazer essa engrenagem rodar, como que ela pode entrar em funcionamento. Então, eu poderia pegar aqui também da filosofia chinesa, que o que faz rodar esta engrenagem são forças, positivas ou negativas. Negativos se interagem e há uma dualidade, um depende do outro, são forças opostas, mas que dependem um do outro, positivo, negativo, e para ele, o yin, no caso, seria o princípio, seria o princípio de uma noite, no caso, ou seja, a passividade. A noite seria então a passividade, a absorção, em contrapartida que o amanhecer, já o despertar, o dia, seria então o sol, a luz, a atividade. Então a noite é a passividade, o dia a atividade. O Aristóteles, então, por sua vez, quase que também vai nesta linha, dizendo que no embrião já existe ali, a galinha, faltando somente o seu desenvolvimento. Bem, então, nós vamos para agora complementar o raciocínio, usar de recursos filosóficos para o desenvolvimento pessoal, que é o nosso objetivo. E eu vou me valer de 4 pilares. Esses pilares, eles na verdade são uma adaptação para que nós possamos fazer o entendimento de como esta dinâmica venha a acontecer a nosso favor ou contra nós. Então, esse primeiro pilar, obviamente, tem que ser um problema. O problema de uma forma geral, uma dificuldade, algo que surge na nossa vida, ou na vida de uma pessoa. Segundo pilar é a emoção. A emoção, portanto, vem a ser o segundo pilar em que nós precisamos fazer esse estudo e nos ancorarmos para entender o mecanismo de ação de uma epigênese. O terceiro pilar é a contemplação. Então, a contemplação vem a ser também algo que seja o combustível para esta epigênese acontecer, para que esse ciclo se complete. E, por último, o quarto pilar seria a questão dos valores que a pessoa tem sobre determinada coisa. Com esses pilares, então, nós vamos observar os ciclos acontecendo.
nós vamos entender que, através desta engrenagem, por assim dizer, nós vamos para exemplos práticos. E nos exemplos práticos, nós vamos encontrar situações que vão depender muito da crença, da religião, da forma que a pessoa foi criada, enfim. E você quer, então, um exemplo prático, e eu vou te dar. Vamos imaginar um pai que está agonizando, é um problema. Então nós vamos ter já a primeira situação. Pai agonizando é um problema. Pegar um outro exemplo. A ingratidão. A ingratidão é um outro problema a ser resolvido. E cada pessoa vai reagir de uma forma, vai ter o combustível, não é, para alimentar esta epigênese, e a ingratidão pode ter as consequências diferentes de uma pessoa para outra. A perda de um emprego, a esposa traindo, a fobia, o medo de parar de beber, o medo de parar de beber, o medo de parar de usar drogas. Pasmem vocês. O medo de frequentar um grupo de apoio. Claro, nós vamos entender o porquê. Vamos fazer essa busca. Esses problemas são então os gatilhos para que a epigênese venha a acontecer de forma sadia ou não. Eis aí a situação. O medo da pessoa parar de beber ou de frequentar um grupo, parece que é simples, mas não é. Ela não sabe o que está acontecendo, o que é um grupo de apoio, por exemplo, e isto lhe causa uma certa tensão, um certo desconforto, e aí ela obviamente tem medo de frequentar, porque vai acontecer uma mudança e ela provavelmente não saberá alimentar esta situação e administrar esta situação e vir a ter mais problemas. Bom, então se nós temos o primeiro pilar, que ou que são os problemas, por outro lado, ou segundo pilar, nós vamos ter as emoções. Então, o que são as emoções? São os problemas que ficam atrelados, guardados na estrutura de pensamentos e que vão mexer com o sistema emocional, tanto na parte cerebral quanto na parte física. Na parte física, as emoções vão mexer, vamos dizer assim, né, com a parte dos músculos, dos hormônios, na parte enfim, que instiga tomadas de decisão. Então a emoção muito forte, no caso, pode até levar o indivíduo, a pessoa, a desfalecer, a ter problemas seríssimos, problemas emocionais que vão se perpetuar, ou seja, a epigênese vai se desenvolvendo de tal forma que ela passa a não ter mais estrutura. Aí vem mais um conteúdo agravante, que é a contemplação do problema. Aí então é o acúmulo de emoção. Quando se contempla, é porque se acumula algo. E então vai dar sustentação ao estado emocional. A contemplação sustenta o estado emocional. E este acúmulo, então, vai proporcionar a pessoa ter algo que provoque o rompimento, ou então ela vai ficar ad eterno, não é, sendo levada pela emoção.
Então vamos pegar exemplos mais. Digamos, abra uma janela para você entender. Essa janela pode ser a janela da sua casa, pode ser a janela do seu computador, pode ser uma janela qualquer que você possa abrir, para nós colocarmos ali alguns exemplos que venham dar para nós subsídios e entendimento. Você pode pegar, por exemplo, nesta janela, o exemplo de parar de fumar. Tem muita gente que quer parar de fumar. Mas o fato que as emoções que o fumar proporcionou foram se acumulando e ela então contempla o fumar. Aquele ato é contemplado, as emoções são contempladas, o prazer que a pessoa tem de fumar. Então eis aí uma situação em que pode levar a epigênese a se completar na sua plenitude e interligar com uma outra, com uma outra, com uma outra, e assim a pessoa não ter condições de deixar este vício. Abra a janela e vamos pegar um outro exemplo. A ingratidão. A ingratidão é algo muito pesado para ser administrado. Imagine você quando se coloca emoção na ingratidão e se contempla ainda, acumula-se emoções sobre o ato de ingratidão e as consequências cada um vai imaginar e já observou muitas e muitas reações de pessoas que por conta deste acúmulo de emoção, por conta da ingratidão, padecem e padecem muito. Abram as janelas, coloquem aí um outro problema. Um exame médico, por exemplo. O exame médico muitas vezes causa realmente transtornos terríveis, porque conforme vem o resultado do exame, a pessoa se assusta, não tem conhecimento, e acumula emoções, passa a contemplar aquele problema e às vezes acaba morrendo, vindo a óbito antes do diagnóstico mais preciso, antes até mesmo de uma biópsia e etc, etc. Então até o exame médico é um problema, é um processo epigênico, que pode também ser causador de grandes transtornos. Vamos abrir a janela e pegar um outro exemplo. Vamos seguir, a perda de um emprego. A perda de um emprego é sofrível. Você tinha lá, o seu sustento, a sua estabilidade, de repente aconteceu de perder o emprego. E dependendo da emoção, a pessoa pode acumular muita emoção, entrar na famosa depressão. O combustível se esgota e aí então acaba, se deprecia, vai para a depressão. Então quando as emoções se acumulam, nós vamos vendo que vai acontecer na contemplação e esta contemplação acaba causando os danos. Imagine você uma traição. A traição, ela cria todo um filme no campo emocional e a pessoa entra em delírio. Muitas pessoas, acabam entrando em verdadeiro pânico, causam verdadeiras tragédias por conta de imaginar a cena e aquilo indo acumulando, a emoção vai se acumulando, vai se contemplando a emoção
e dando valor a chegar ao ponto, né, de cometer atos onde a função seria então destruir a vida do parceiro que foi o traidor. A contemplação de uma garrafa de bebida, para uns não tem valor nenhum, mas para outros, a contemplação da garrafa, a latinha sendo contemplada, a trilha de cocaína, quanto que isso tem de valor, tem de peso para uma determinada pessoa, para alguém que adquiriu, né, o hábito de usar esse tipo de entorpecente. Então, para quem contempla, e quanto mais emoção coloca, mais difícil vai ficando de se diluir. A epigênese vai se completando e vai se interligando com uma outra, e com uma outra, e com uma outra, e assim vai acontecendo. Aí você vai no campo social, aí você nota então uma série de situações, por exemplo, os políticos do Brasil. Vamos pular essa parte, vai, porque, né, são gatilhos que vão movimentar uma epigênese que nós vamos longe, né? Uma epigênese vai se interligando com uma outra a respeito da situação política do Brasil, e nós não vamos encerrar o nosso comentário da noite. Então, esta é o mecanismo, digamos assim, de ação e de movimentação de uma epigênese. Este relato que nós fizemos, esses exemplos que nós pegamos, eles são de situações nocivas para o nosso organismo. Por outro lado, já dá para a gente entender a contrapartida. Aí nós vamos entender que a alegria, que a gratidão, sendo colocada numa epigênese, abre a janela da gratidão e observe, dê à epigênese todos os recursos para que ela ganhe movimento, para que ela tenha aquecimento, para que ela ganhe então interação, para que ela possa se expandir e para que ela possa cumprir a sua plena função. E lá na plena função ela possa ganhar energia, e então você se interliga com uma outra epigênese e você vive contemplando a gratidão. O quanto isso de benéfico pode trazer para o seu estado mental, o seu estado físico, para o seu estado espiritual. Então, são estes os combustíveis que nós podemos entender que são possíveis de mover uma epigênese. A alegria, portanto, né, é algo extremamente valioso para o nosso bem-estar. Aí você me diz assim, qual é, de fato, ou quais os conceitos que a gente pode encontrar para poder, então, fazer com que tudo isso possa realmente nos dar condições? Que recurso eu posso encontrar para romper uma epigênese ruim? Você já notou que com a epigênese você tem já uma estruturação de como você está e onde você está, e dar continuidade ou não, se te convém continuar na epigênese ou não. Mas o recurso mais plausível, eu quero algo mais plausível, porque me parece que então não vai depender de Deus eu mudar, não vai depender
de cair do céu, não vai depender de um consultório. Então, onde está assim um recurso mais plausível para que eu possa realmente encontrar elementos ou combustível para eu ter a alegria de viver, para que eu possa ter o bem-estar, a satisfação de viver? Óbvio, nós vamos encontrar este recurso, de mudança de ciclo, do ciclo nocivo para o ciclo benéfico, num recurso muito fácil de se ter. Aliás, o recurso que desdobrado se transformarão em recursos. E este recurso extraordinário para romper uma epigênese ruim é o quê? Eu te pergunto. Este recurso é a oração. Sim, a oração é um tremendo recurso. Por quê? Porque quando você entra no estado de oração, você se emociona. Claro que eu estou me referindo a uma oração sem rótulos, sem donos. É a oração do coração, aquela conversa íntima, digamos assim, com o Deus do seu coração. Então esta oração vai produzir o combustível, porque ela vai interromper um ciclo em que as emoções negativas estavam atuando, para que as emoções saudáveis possam acontecer, entrar nas suas entranhas do pensamento e te promover, portanto, ao estado de contemplação. Olha que maravilha! Quando você, então, se emociona com a sua oração, você entra em contemplação, acumula emoções que a emoção te proporciona. E isto, para mim, é fantástico. A oração vai quebrar aquele bolo, por assim dizer, aquele emaranhado, aquele rolo que aconteceu por conta dos problemas. E quando a gente coloca a oração nesse circuito, nós vamos ver que aquilo que estava tudo empanado, tudo envolvido numa nuvem negra escura, a oração vai dissolver, vai fazer com que a floresta que nós estávamos vendo passe a demonstrar para nós a individualidade de uma árvore, dissolvendo todo aquele contexto absurdo, toda aquela massa envolvente, e nós passamos a ser únicos perante o universo. E, claro, únicos perante o universo, nós vamos entender que todos aqueles que estão à nossa volta e todas as coisas são pertencentes a este mesmo universo. Então, a epigênese pode ser rompida através da oração, uma epigênese ruim. E ela poderá ser para você, a continuidade de epigêneses para a sua vida, e no decorrer da vida. E você não precisa estar com uma oração decorada, e como eu disse, com um rótulo desta ou daquela religião. Não. Você pode viver em estado de oração. Imagine aí, você pode viver em estado de oração, fazendo aquilo que você puder fazer de melhor. Você está em estado de oração, dando aquilo que você tem de melhor
você está num estado de oração. Assim eu acredito. Então a colega Renata nos faz também uma pergunta dizendo se a epigênese é renovação. Ela pode ser, Renata, sim, ela pode ser renovação, dependendo de como nós tirarmos proveito e o visual, né, deste método, onde nós estamos parados e o que precisamos fazer. E aqui dá para se encaixar muito bem metas, mas eu não vou entrar aqui porque nós vamos começar uma outra epigênese que não tem muito, tem a ver, mas vai derivar para um outro campo. Então nós vamos ficar aqui hoje, não é? Com este exemplo de que com a citação, não é? E a explicitação deste tema que é tão importante para o nosso eu, para o nosso ser, para a nossa individualidade. Então, se a epigênese não for a renovação, ela é o caminho que ajudará a nortear o sim e o não. A epigênese será então o caminho que vai nortear a nossa decisão para sim dar continuidade àquele ou não, romper. E isto me faz lembrar, inclusive Renata, tua irmã mesmo deu um exemplo e serve para todos nós, sobre a questão do medo de aranha, né? Esta é uma situação que a sua irmã mesmo disse, é preciso trabalhar isso de uma forma muito sábia, é preciso trabalhar, né? A aracnofobia deve ter elementos nela mesma que vai fazer com que, sendo trabalhada, evidentemente, a pessoa possa então encontrar condições e dar valores para uma nova epigênese, um novo olhar. Assim como Jesus, que vendo um cachorro morto, alertado pelos discípulos, como que sondasse o mestre, né? Olha aí o cachorro morto, e ele se assustasse ou, enfim, né, abominasse a situação, ele disse, que lindos dentes ele tem. Então, substituir o olhar, isso é muito importante para esse processo de transformação, esse processo de mudança. Vou encerrar contando uma história, um fato, melhor dizendo. Há 15 anos eu viajava com colegas de trabalho e caímos neste tema sobre a epigênese, mas não necessariamente como tema, mas as situações envolventes. E a conversa foi, né, muito longa, muitas indagações, e eu percebi que uma delas fez alguns questionamentos assim um pouco interessantes, um tanto interessantes, não um pouco, não, um tanto interessantes. Mas nada eu imaginava, né, para mim que estava tudo de acordo, tudo bem. E assim conseguimos, conversando, dialogando, romper a grande jornada. Pois bem, cumpriu-se a epigênese da jornada, retornamos, né, começou a epigênese da volta, e assim a vida foi. Então, 6 meses depois, eis que eu recebo a notícia que esta colega tinha se separado do marido. Fiquei surpreso, mas como eu já trabalho com, né, terapia há muito tempo e
e atendo pessoas e tal. Quer dizer, foi uma surpresa pela colega. Assim, né, que eu não imaginava que tinha algum problema pessoal, familiar, no relacionamento. E ela rompeu esse relacionamento. E mais tarde vinha saber que então ela estava sustentando este casamento por conta de pressão familiar, por pressão religiosa, por promessa de ser fiel, né? Ou ter no casamento mantido até o final da vida, aquelas coisas todas, né? Mas estava infeliz. E ela acabou entendendo que para ela seria interessante romper aquele ciclo que não estava lhe fazendo bem. Então estava num processo de patinação. E hoje a gente se fala e ela está muito feliz com a tomada de decisão. É pesado? É pesado para muitos, mas depende então das crenças, depende dos valores, de uma série de circunstâncias envolventes. Fica para nós esta reflexão. Eu particularmente sou pai de 3 filhos, no entanto 2 já partiram para uma outra dimensão que eu acredito, e só tenho 1. E se não renovasse as epigêneses, certamente eu não estaria falando com vocês aqui hoje. Fica aqui o meu apreço, fica aqui o meu abraço, e nós vamos voltar na próxima aula para fazer uma outra análise muito importante que este método nos oferece. Aguardem, me acompanhem na próxima aula. Vai ser muito interessante também. Ok? Até lá. Valeu.